A felicidade não é um acidente. Não é algo que acontece por acaso, como encontrar uma moeda na rua ou receber uma ligação inesperada de um velho amigo. A felicidade é uma decisão consciente, uma habilidade que se aprende, uma capacidade que se desenvolve dia após dia com a mesma dedicação com que você treina seu corpo ou cultiva uma relação. Você cresceu acreditando que a felicidade depende de circunstâncias externas, que será feliz quando conseguir aquele emprego, quando encontrar o parceiro ideal, quando tiver mais dinheiro na sua conta bancária, quando finalmente for reconhecido pelos seus feitos. Mas, cada vez que alcança uma dessas metas, a felicidade escorre entre seus dedos como areia fina, e você percebe que a busca começa novamente. A verdade é revolucionária. A felicidade não é o que acontece com você, mas como você interpreta o que acontece. É uma vida realizada, construída conscientemente com os materiais da sua interpretação da realidade. Como um artista que pega pigmentos simples e cria uma obra-prima, você tem o poder de transformar as experiências comuns da sua vida numa sinfonia de bem-estar e plenitude. Mas vivemos numa sociedade que perdeu o rumo, que trocou o sentido profundo por sensações superficiais. Caímos na armadilha de buscar freneticamente métodos de relaxamento instantâneo. A comida como consolo, as telas como fuga, as compras como terapia. Não é que essas coisas sejam intrinsecamente ruins, mas, quando se tornam substitutos do verdadeiro propósito de vida, nos afastam da nossa capacidade natural de criar uma felicidade autêntica. Escreva nos comentários uma crença sobre a felicidade que você deseja mudar após este vídeo. O vazio espiritual que você experimenta não é sua culpa, mas é sua responsabilidade curá-lo. É como se você tivesse navegado sem bússola num oceano imenso, deixando que as correntes da opinião pública, as expectativas familiares e as pressões sociais guiassem seu barco. Mas dentro de você existe um navegador experiente que conhece o rumo para o seu porto de destino, uma vida plena e significativa. Os valores não são conceitos abstratos escritos em livros empoeirados, são as âncoras que mantêm seu barco estável durante as tempestades mais ferozes. São aquilo que faz você crescer como pessoa, que o aperfeiçoa, que o guia quando o caos e a incerteza tentam roubar sua paz. No presente, eu crio minha realidade. No presente, eu escolho minha interpretação. No presente, eu construo minha felicidade. A felicidade não se define com palavras bonitas ou frases motivacionais coladas na parede do seu escritório. A felicidade é vivida, sentida, experimentada em cada célula do seu corpo quando você percebe que tem o poder de escolher sua resposta diante de qualquer circunstância. É como acordar de um sono profundo e descobrir que você tem a chave da sua própria prisão e que sempre a teve. Existe um antídoto poderoso para os momentos mais sombrios de sofrimento, e esse antídoto tem um nome que você conhece muito bem, mas que talvez tenha subestimado: amor. Não falo apenas do amor romântico retratado nos filmes, mas do amor em sua forma mais ampla e transformadora. O amor por uma pessoa que o inspira a ser sua melhor versão. O amor pelos outros que o conecta com a humanidade compartilhada. O amor pelos seus ideais que lhe dá propósito. O amor pelas suas crenças que lhe dá direção. Quando você ama de verdade, quando se entrega completamente a algo ou alguém que transcende seu ego, tesouros escondidos se revelam nas profundezas do seu ser. Capacidades que você não sabia que tinha, forças que permaneciam adormecidas, uma criatividade que pode mover montanhas. O amor lhe dá asas para alcançar qualquer coisa, porque o conecta com a fonte inesgotável de energia que existe dentro de você. No presente, eu crio minha realidade. Esta não é apenas uma frase bonita para compartilhar nas redes sociais. É uma declaração de independência emocional, um manifesto do seu poder pessoal, uma afirmação da sua capacidade de influenciar ativamente sua experiência de vida. Como disse Confúcio há milhares de anos, e a ciência moderna confirma todos os dias,
Não são as circunstâncias da vida que tornam as pessoas felizes, mas seus ideais. As biografias mais inspiradoras da história humana pertencem a pessoas que, enfrentando as circunstâncias mais adversas imagináveis, mantiveram sua felicidade intacta porque permaneceram coerentes com seus valores mais profundos. Nelson Mandela, na ilha de Robben, preso por décadas, encontrou a liberdade interior que nenhuma prisão podia tirar. Tomás Moro, enfrentando a morte por suas convicções, experimentou uma paz que seus algozes nunca conheceram. Eles não são super-heróis de ficção, são seres humanos como você que descobriram o segredo mais poderoso. A felicidade é uma escolha interna, não uma circunstância externa. No presente, eu crio minha realidade. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, você tem a oportunidade de escolher uma interpretação diferente da sua vida, dos seus desafios, das suas possibilidades. A tragédia do nosso tempo é que 90% das pessoas não sabem por que se levantam todas as manhãs. Perderam a conexão com seus motivos mais profundos para se alegrar, para celebrar, para se sentirem vivas. A tristeza, o rancor e o mau humor tornaram-se ditadores tirânicos que governam seus dias sem permissão. Mas você não precisa fazer parte dessa estatística. Você pode ser parte da revolução silenciosa daqueles que escolhem conscientemente criar sua própria felicidade. Você tem vivido uma vida que não é totalmente sua. Uma vida construída sobre crenças que não escolheu conscientemente, sobre medos herdados de gerações anteriores, sobre limitações aceitas como verdades absolutas sem questioná-las. Mas algo dentro de você, aquela voz silenciosa que nunca se apaga completamente, sussurra que há mais, muito mais. A ciência revolucionou nossa compreensão da felicidade. Ela não é mais um conceito vago ou místico reservado aos sortudos. A neurociência, a psiquiatria moderna e décadas de pesquisa demonstraram que a felicidade é uma habilidade mensurável, treinável e desenvolvível. Como aprender a tocar um instrumento musical ou dominar um esporte, a felicidade exige prática consciente e técnicas específicas. Eu sou o criador da minha realidade. Essa afirmação não é pensamento positivo ou mágico, é uma declaração baseada em evidências científicas sólidas sobre como seu cérebro funciona, como ele processa informações e como você pode influenciar conscientemente esses processos. O verdadeiro inimigo da sua felicidade não está lá fora, está na forma como sua mente processa o tempo. A maioria das pessoas vive como refugiados temporais. Os deprimidos vivem presos ao passado, ruminando feridas que não podem mais mudar, enquanto os ansiosos vivem aterrorizados por um futuro que ainda não existe. Ambos os estados roubam a única dimensão temporal onde você realmente tem poder, o presente. Viver de maneira equilibrada no presente, tendo superado as feridas do passado e olhando com entusiasmo para o futuro, não é apenas uma definição poética de felicidade. É uma prescrição médica precisa para o bem-estar mental. Quando você alcança esse equilíbrio temporal, seu sistema nervoso se regula, sua mente se esclarece e sua capacidade de criar felicidade se multiplica exponencialmente. Pare e pense, em que dimensão temporal você vive a maior parte do seu dia? Eu sou o criador da minha realidade, especialmente da minha interpretação da realidade. Seu cérebro processa aproximadamente 11 milhões de bits de informação por segundo, mas sua consciência só pode lidar com cerca de 40. Isso significa que você está constantemente escolhendo, mesmo que inconscientemente, que parte da realidade perceber e como interpretá-la. 90% das coisas que te preocupam nunca acontecem, mas seu corpo e sua mente as vivenciam como se fossem completamente reais. Seu sistema nervoso não distingue entre uma ameaça real e uma imaginária. Cada vez que sua mente mergulha em cenários catastróficos do futuro, seu corpo ativa todo o sistema de alerta como se você estivesse enfrentando um perigo imediato. E se eu for demitido do trabalho? E se meu parceiro me abandonar? E se meus filhos não alcançarem seus objetivos? E se eu ficar gravemente doente? Cada um desses pensamentos desencadeia uma cascata hormonal que inunda seu sistema com cortisol, a hormona do estresse.
É como se você estivesse correndo uma maratona sem sair da cadeira, esgotando seus recursos internos em batalhas imaginárias. Essa intoxicação por cortisol afeta você em 3 níveis fundamentais. Fisicamente, você começa a experimentar sintomas que seu médico talvez não consiga explicar completamente. Queda de cabelo, tremor nos olhos, nó na garganta, alterações gastrointestinais, opressão no peito, contraturas musculares, fadiga crônica e distúrbios do sono que o deixam exausto mesmo após dormir 8 horas. Psicologicamente, você se torna irritável, hipersensível, incapaz de desfrutar das coisas simples da vida. Sua concentração se fragmenta, sua memória se deteriora e você sente como se estivesse vendo a vida através de um vidro embaçado. Comportamentalmente, você se isola, evita situações sociais, perde o interesse em atividades que antes o enchiam de energia. Eu sou o criador da minha realidade, e minha realidade inclui a gestão consciente dos meus pensamentos e emoções. A boa notícia é que você tem mais controle sobre esse processo do que imagina. O manejo consciente das suas emoções e pensamentos tem um impacto brutal e mensurável na sua saúde física. A ciência documentou conexões diretas entre seu estado emocional e seu sistema imunológico, sua função tireoidiana, seu risco de desenvolver doenças autoimunes, câncer e até demências. Mas vivemos na era da distração perpétua. Os americanos criaram um termo para descrever nossa dependência coletiva da conectividade. FOMO, Fear of Missing Out, medo de perder algo. Você não consegue mais ficar alguns minutos sem checar seu celular, sem verificar o WhatsApp, Instagram, Twitter, as notícias. Não importa se acontece na Arábia Saudita, no Líbano, no México ou na Espanha. Seu cérebro trata cada notificação como se fosse uma informação vital para sua sobrevivência. Compartilhe esta mensagem se reconhecer que precisa se libertar dessa tirania digital. Eu sou o criador da minha realidade, não o escravo dos meus dispositivos. A necessidade constante de estar conectado eleva seu cortisol de maneira crônica. Os tratamentos para a dependência das redes sociais agora utilizam os mesmos protocolos médicos usados para tratar a dependência de cocaína. Isso não é exagero, é uma realidade clínica documentada. Durante a adolescência, entre os 9 e os 14 anos, quando você experimenta as primeiras frustrações intensas da vida, seu cérebro busca vias de escape. Podem ser a moda, a comida, o chocolate, o álcool, qualquer coisa que alivie a tensão emocional. Seu cérebro, com sua capacidade de plasticidade neuronal, registra essas vias de escape como soluções eficazes. Décadas depois, quando você enfrenta o estresse adulto, seu cérebro recorre automaticamente aos mesmos padrões aprendidos na adolescência. Se os jovens de hoje só conhecem a tela como via de escape, estarão programados para buscar relaxamento através de dispositivos digitais pelo resto de suas vidas. Pare e reflita. Qual foi sua primeira via de escape durante a adolescência? A cronopatia, a doença do tempo, é outra fonte moderna de cortisol elevado. Você vive obcecado por aproveitar cada minuto como se o tempo fosse um recurso que se esgota e você estivesse sempre ficando para trás. Essa mentalidade de escassez temporal o mantém num estado constante de urgência que esgota seu sistema nervoso. Eu sou o criador da minha realidade e escolho me relacionar com o tempo a partir da abundância, não da escassez. O tempo é seu aliado, não seu inimigo. Quando você muda sua relação com o tempo, muda sua experiência de vida. A necessidade de controlar tudo é, talvez, a fonte mais destrutiva do sofrimento moderno. Sua mente foi treinada para comandar, ordenar, controlar cada variável da sua existência. Você se tornou um ser onde a razão se transformou num tirano implacável que não deixa espaço para a intuição, a espontaneidade, a confiança no fluxo natural da vida. O perfeccionista, por definição, é o eterno insatisfeito. Nunca desfruta porque nada está à altura de suas expectativas irreais. Como disse Victor Pouchet, o trabalho mais produtivo vem das mãos de um homem contente. Os verdadeiros vencedores são aqueles que aprenderam a desfrutar do processo, não apenas dos resultados. Quando seu olhar é sempre de julgamento e busca pela perfeição, você se priva da capacidade de desfrutar.
O perfeccionismo é exaustivo porque você está constantemente perseguindo um padrão que não existe na realidade, apenas na sua mente. Eu sou o criador da minha realidade e escolho criar a partir da satisfação e da alegria, não da carência e da crítica constante. A comparação é outra armadilha mental devastadora. Quando você compara, coteja superfícies, não profundezas. Você vê o exterior das outras pessoas, mas não conhece suas lutas internas, seus medos, seus desafios privados. A comparação é o ladrão da alegria porque sempre haverá alguém que de fora parece ter mais, ser mais, alcançar mais. Como você pode reduzir esse cortisol e recuperar seu poder de criar felicidade? A resposta combina estratégias físicas, mentais e emocionais respaldadas por décadas de pesquisa científica. O exercício físico é um remédio puro para seu cérebro. Quando você se move, gera endorfinas naturais que contrabalançam o cortisol. Seu fígado processa e elimina o excesso de hormônios do estresse. Você não precisa se tornar um atleta olímpico. Precisa de movimento consistente que lembre seu corpo que ele foi projetado para a ação, não para a ruminação mental. Os pensamentos positivos não são autoengano, são medicina preventiva. Sua atitude antes de qualquer situação determina como você responde a ela. Quando você acorda de manhã e declara conscientemente: "Hoje vai ser um bom dia", sua córtex pré-frontal, a zona responsável pela concentração, planejamento e resolução de problemas, aumenta o fluxo sanguíneo e as conexões neuronais. Eu sou o criador da minha realidade, e minha realidade começa com a primeira decisão consciente de cada dia. O autossabotagem é o inimigo silencioso que o leva a falhar antes de começar. Apenas pensar, "vou conseguir", ativa seu cérebro neurologicamente para que você seja capaz de alcançar. A diferença entre sua melhor versão e sua pior versão é a atitude que você escolhe diante da vida. A transformação que você experimentou durante esses minutos não é por acaso. É o resultado de se expor a informações que sua alma já conhecia, mas que sua mente havia esquecido. Você é o criador da sua realidade, sempre foi. Mas agora você tem as ferramentas científicas e a compreensão profunda para exercer esse poder conscientemente. O sucesso na vida, incluindo sua capacidade de criar felicidade sustentável, segue uma equação precisa: vontade plus conhecimento plus atitude positiva plus projeto de vida. Não é magia, é metodologia. A vontade se desenvolve por meio da ordem, da constância e da perseverança. O conhecimento é adquirido voltando à leitura, à cultura, aos livros que nutrem sua mente como o exercício nutre seu corpo. Como diz a sabedoria popular, que a ciência confirma, a leitura é para a mente o que o exercício é para o corpo. Cada livro que você lê, cada ideia nova que integra, cada conceito que aplica na sua vida diária fortalece sua capacidade de criar a realidade que deseja experimentar. Eu sou o criador da minha realidade, e minha realidade se expande com cada novo conhecimento que integro conscientemente. Mas o conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. Você precisa de um projeto de vida, um plano concreto, uma direção clara para onde direcionar toda essa energia transformadora. Sonhe grande, mas haja pequeno. Cada dia, cada decisão, cada pensamento consciente é um passo em direção à vida que você realmente deseja viver. A mentira mais prejudicial que lhe contaram é que virá quando você menos esperar. Isso é falso. Ninguém vai bater à sua porta para oferecer a vida dos seus sonhos. Você precisa sair para buscá-la, criá-la, construí-la com suas próprias mãos e com a força da sua determinação. Saia atrás disso. Vá buscá-lo. Pare de esperar o momento perfeito, o sinal do universo, a aprovação dos outros. O momento é agora, o sinal é você, a aprovação que você precisa vem do seu próprio compromisso com sua felicidade. Nos comentários, escreva: "Eu sou o criador da minha realidade", se estiver pronto para assumir plenamente o poder de transformar sua vida. Esta não é apenas uma frase bonita. É um compromisso com você mesmo, uma declaração de independência emocional, um manifesto da sua nova maneira de viver. Concentre-se mais em resolver problemas do que em lamentar por eles.
Não entre em loops mentais destrutivos sobre o que está errado na sua vida. Direcione sua energia mental para as soluções, as possibilidades, as ações concretas que você pode tomar hoje mesmo para melhorar sua situação. As pessoas tóxicas na sua vida são termômetros emocionais que mostram exatamente onde você tem trabalho interno a fazer. Todos temos alguém que só de pensar nessa pessoa dispara um pico instantâneo de cortisol. São os vampiros emocionais que drenam sua energia em questão de segundos. Pergunte-se honestamente: quero realmente que essa pessoa tenha tanto poder sobre meu estado emocional? Por que me afeta tanto? Se é um tóxico universal que afeta negativamente a todos, a solução é simples: afastamento. Mas se é um tóxico pessoal que afeta profundamente apenas você, então você tem uma oportunidade de ouro para o crescimento pessoal. Eu sou o criador da minha realidade, incluindo minha reação às pessoas difíceis na minha vida. Desvendar o que essa pessoa tóxica provoca em você é um trabalho de arqueologia emocional. Você se sente julgado, atacado, desvalorizado. Talvez seja uma questão de vaidade ferida ou orgulho maltratado. Saber exatamente quais botões emocionais essa pessoa aperta lhe dá o poder de desconectar esses botões conscientemente. Compreender é aliviar. Quando você entende por que essa pessoa age como age, quando reconhece suas feridas, seus medos, suas próprias limitações, algo se alivia automaticamente dentro de você. A compreensão não justifica comportamentos destrutivos, mas liberta você do peso emocional que carrega por causa deles. O perdão é um ato de amor por si mesmo, não pela pessoa que o feriu. Perdoar não significa esquecer ou desculpar. Significa renunciar ao ódio e à sede de vingança que envenenam seu próprio sistema. A felicidade consiste em boa saúde e má memória para os agravos. O rancor é um veneno que você toma esperando que a outra pessoa morra. Quando você vive com rancor, os dois principais motivos da sua existência tornam-se a vingança e o ódio. Pessoas com rancor adoecem, literalmente. O sistema imunológico se enfraquece, o cortisol se eleva cronicamente e seu corpo paga o preço da guerra emocional que você trava na sua mente. Perdoar tem duas dimensões: a imediata e a profunda. A imediata é simples. Diga perdão mesmo que não o sinta completamente. Essa ação alivia a tensão do momento e abre espaço para a cura. A dimensão profunda do perdão é um processo que leva tempo. Renunciar completamente ao ódio e à vingança. Voltar ao passado e retornar são, salvo e ileso. Compartilhe este vídeo se sentir que outra pessoa precisa ouvir esta mensagem de libertação emocional. A base de um cérebro saudável é a bondade. Quando você baseia suas relações no que o une aos outros, em vez de se concentrar no que o separa, seu sistema nervoso se regula naturalmente. Se você procurar motivos para se separar de alguém, sempre encontrará milhares. Se procurar pontos de conexão, também os encontrará. A compaixão é superior à empatia. A empatia permite que você se coloque no lugar do outro, mas a compaixão vai além. Você se coloca no lugar dele e, a partir daí, busca elevá-lo, ajudá-lo, curá-lo. A compaixão é empatia em ação construtiva. Eu sou o criador da minha realidade e escolho criar a partir da compaixão, não do julgamento. Você precisa aprender a parar. Em meio a essa sociedade acelerada, obcecada pela produtividade constante, o ato de parar tornou-se um ato revolucionário. Parar para ver, observar e desfrutar. Para contemplar verdadeiramente, você precisa se deter. Correndo, não se percebe a beleza que o cerca constantemente. Olhamos tanto para o relógio que não damos tempo ao que realmente importa. No próximo domingo, coloque seu celular em modo avião. Não por horas, apenas por uma tarde, sem medo de perder uma ligação, sem ansiedade pelas notificações. Você não precisa estar conectado digitalmente 24 horas por dia para estar verdadeiramente conectado com a vida. Aprenda a perder um pouco de tempo ganhando em paz e serenidade. Esta é a investimento mais rentável que você pode fazer. Quando o estresse o invadir, quando sentir que está perdendo o controle, quando sua cabeça estiver exausta e você não encontrar recursos mentais, vá ao seu coração. Ele fará o resto.
Quando você coloca seu coração em algo pequeno, isso se transforma em algo grande e maravilhoso. Nos comentários, escreva: "Eu sou o criador da minha realidade" e compartilhe uma ação específica que você vai tomar esta semana para aplicar o que aprendeu. Inscreva-se no canal se estiver comprometido com sua transformação pessoal. Precisamos criar uma comunidade de pessoas conscientes, de criadores de realidade, de seres humanos que decidiram tomar as rédeas da sua felicidade. Sua nova vida começa agora. Você é o criador da sua realidade.